Olá, pessoal. Sou professora de ciências. Meu nome é Andressa, professora do Centro Educacional Newton Ferreira da Silva. Hoje nós estudaremos sobre a unidade 12, que é Prevendo o Tempo. E para quem quiser acompanhar pelo livro didático, é da página 111 a 114. Para começar, eu vou explicar alguns conceitos gerais de algumas palavras-chave que a gente vai utilizar ao longo desse estudo, certo? O significado dessas palavras-chave. Então, quando a gente fala sobre prever o tempo, automaticamente essa palavra, isso, está ligado ao conceito de meteorologia, que é justamente a ciência que se dedica ao estudo do tempo e dos fatores climáticos. Então, agora eu vou explicar a diferença entre tempo e clima, porque muita gente acaba se equivocando falando que tempo e clima são as mesmas coisas, mas não são. Então, o tempo, eles são fatores atmosféricos momentâneos. Por exemplo, se hoje vai chover, será que vai? Ou então, será que vai fazer sol? Então, hoje está fazendo sol, mas amanhã pode estar chovendo. Ou então pode estar nublado. Então, são fatores momentâneos. Hoje a temperatura está 30 graus Celsius. Amanhã pode estar 27. Então, são momentâneos que vai variando, certo? Já o clima, eles são fatores atmosféricos que ocorrem em um intervalo de tempo maior. Por exemplo, aqui na região Nordeste, a gente sabe que o clima ele é seco e quente, certo? É independente se vai chover ou se não vai, qual temperatura vai estar, a gente sabe que geralmente, a maior parte do tempo, o clima vai ser quente e seco. E no sul, o verão a gente sabe que é quente e o inverno ele é rigoroso, certo? No verão faz calor e no inverno faz frio. No sul é isso que acontece, mas no Nordeste não é, certo? Então, o tempo são fatores momentâneos. Agora de manhã está 27 graus Celsius, mas de tarde vai estar 32. Isso é o tempo. O clima já são o que a gente considera como gerais, que na maior parte do tempo a gente sabe que aqui nessa região é quente e seco, certo? E a umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico, certo? Então, a gente também vai estudar os principais instrumentos que auxiliam no estudo da meteorologia. Aqui, o termômetro, ele vai medir a temperatura ambiental, certo? Essa imagem aqui que eu coloquei é de um termômetro, ele está em um ambiente externo e ele vai ficar medindo a temperatura desse ambiente que ele está, certo? O barômetro, ele mede a pressão atmosférica. Isso daqui é um barômetro. Tem até algumas imagens no livro de vocês, mas para ter uma visualização melhor, eu coloquei aqui também cada um. Pluviômetro, ele mede a quantidade de chuva que caiu. Então, aqui, eu coloquei essa imagem porque eu achei ela bem interessante. Porque, de um lado, aqui nós temos o termômetro para medir a temperatura do ambiente, e aqui desse outro lado a gente tem um pluviômetro para medir a quantidade de chuva que caiu. Então, nesse ambiente, quando chover, a chuva vai ser armazenada aqui, certo? E vai medir a capacidade. Hoje choveu 20 milímetros aqui, a capacidade é 35 milímetros, certo? Então, isso daqui é um pluviômetro. Quando está chovendo, a água vai se armazenando aqui e quando para de chover, a pessoa vai aqui e afere quantos milímetros de chuva choveu nesse determinado dia, certo? E num determinado horário. O higrômetro mede a umidade do ar. A ideal é de 40
a 70%, certo? Que é isso daqui. Vai medir aqui, ó, esse higrômetro que eu coloquei, ele mede a temperatura. Aqui, ó, 23 graus Celsius e meio. O horário, 12h04. E aqui a umidade do ar tá 67%. Então, ela tá na faixa da ideal, certo? Que é 40 a 70%. O balão meteorológico, desculpem, gente, me enrolei aqui um pouco. Aqui, esse daqui é um balão meteorológico. Ele mede as condições climáticas mais altas na atmosfera. Então, esse é um balão bastante resistente, certo? E ele vai carregar uma radiosonda que vai levar para o alto, e ele é resistente para poder não ter perigo dele estourar, né? Como a gente conhece os balões comuns, que são mais frágeis, mas esse é bastante resistente. E ele vai subir lá para o alto, e a partir carregando essa radiosonda. E é ela que vai medir as condições climáticas lá no alto da atmosfera, certo? Diferente do barômetro, que ele mede a pressão atmosférica aqui, ó, de onde a gente está, aqui mais baixo. Já o balão meteorológico, desculpem de novo, eu me enrolo um pouco, mas tudo bem. Ele vai, ó, levar essa radiosonda lá para o alto para poder aferir as condições climáticas lá de cima, certo? A biruta, ela vai indicar a direção do vento. Aqui no caso dessa que eu coloquei nessa imagem, o vento está nesse sentido aqui, ó, certo? E o anemômetro, ele vai indicar a velocidade do vento. Isso aqui é um anemômetro, e ele é o que indica a velocidade do vento. Inclusive, aqui, ó, aqui tem até um anemômetro, ó, nesse aparelhozinho aqui, o anemômetro menor. Tem aqui, ó, o termômetro, pluviômetro e aqui um anemômetro, certo? Para, ao mesmo tempo que está medindo a temperatura, vai aferir a quantidade de água da chuva e também a velocidade do vento, certo? Então, esses são os principais instrumentos que vão auxiliar no estudo dessa ciência que é a meteorologia. Então, os elementos que influenciam na previsão do tempo. Nós temos as nuvens, que são classificadas de acordo com a sua altura e o formato, que é o que a gente vai ver mais adiante. E os ventos, que nós temos a brisa marinha e a brisa terrestre, certo? Então, o que influencia na previsão do tempo são nuvens e ventos, certo? Aqui, primeiramente, começando com as nuvens. Nós temos aqui as cirrus, que são nuvens altas de cor branca. Essas daqui, ó, cirrus. Nuvens mais altas, possuem a cor branca, certo? Cúmulos são nuvens brancas com formatos de flocos de algodão. Aqui, essas são as cúmulos. E elas são mais baixas, mas elas continuam sendo brancas. Estratos são grandes camadas que cobrem o céu em dias nublados, certo? Essas são as estratos. Nimbos são nuvens de coloração escura e elas indicam chuva. E acúmulos nimbus são nuvens escuras e grandes, certo? Que podem provocar fortes chuvas com raios, trovões e até mesmo formar granizo. Então, aqui... e essas outras, elas são misturas das nuvens, certo? Aqui, ó, por exemplo, essa daqui é a mistura das cirrus com as estratos. Nome cirrus estratos, certo? Mas a gente não vai focar muito nessa. A gente vai focar mesmo nessas principais, nesses 5 tipos principais, certo? Quanto mais escura for a nuvem,
mas isso é um indicador de que vai chover, certo? Então, quando as nuvens estão branquinhas, significa que não vai chover. E quando as nuvens estão escurecendo, ficando escuras, aparecendo nuvens grandes, significa sim que vai começar uma forte chuva, certo? E agora, em relação aos ventos, como eu disse, nós temos a brisa marinha e a brisa terrestre. A brisa marítima, no caso, ela ocorre durante o dia, certo? É quando a superfície terrestre se aquece mais do que a água do mar. Então, ó, a superfície terrestre ela vai se aquecer mais do que a água do mar. E o ar quente que fica sobre a superfície terrestre sobe, o ar quente vai subir, e o ar que fica sobre o mar vai circular em direção à superfície terrestre. No livro de vocês tem a imagem com as setinhas indicando justamente isso. As setinhas estão assim, subindo, porque o ar quente que está sobre a superfície terrestre vai subir e o ar frio que está sobre o mar vai circular nessa direção, em direção à superfície terrestre, certo? Essa é a brisa marítima. E agora a brisa terrestre. Se a brisa marítima acontece de dia, a brisa terrestre acontece à noite, durante a noite. Deixa eu mostrar aqui a imagem. E ela é o contrário da brisa marítima aqui. O ar quente que está sobre o mar, ele vai esfriando lentamente e vai subindo. E o ar frio, que agora está sobre a superfície terrestre, ele vai circulando, voltando em direção ao mar. Aqui, ele foi para a terra, certo? Para poder esfriar mais a terra. E aqui, agora o mar que ficou quente. Então, a brisa terrestre vai levar o vento em direção ao mar. E o ar quente que está sobre o mar, ele vai esfriando lentamente, vai subindo. E o ar frio que está sobre a superfície terrestre vai circular em direção ao mar, voltando, certo? Então, essa foi a aula de hoje, certo, gente? Agradeço pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, podem entrar em contato comigo. E até a próxima aula.